isso é um pouco uma, não posso dizer dificuldade, mas é uma característica dos móveis do papai, porque ele é considerado um dos mestres do design modernista, cronologicamente o último, né? Porque ele começou a desenhar móveis só a partir do finalzinho dos anos 60 e o auge dele foi anos 70. Mas nós nunca paramos de fabricar, como não houve interrupção, como aconteceu com alguns outros, alguns interromperam e nunca mais voltaram, e alguns interromperam e depois foram reeditados. Mas o ateliê, que é onde ele desenhou e construiu cada uma das peças, nunca deixou de fabricar em mais de 50 anos. Então os móveis têm uma constância, eles são todos originais porque são todos fabricados no ateliê. E aí tem mais um fator de que os móveis do papai são muito contemporâneos, muito modernos. Então isso também confunde um pouco. É muito raro achar peças vintage no mercado, porque as pessoas não se desfazem de peças do papai. E por outro lado, a gente tem os móveis do papai têm uma cara moderna, eles podiam ter sido desenhados hoje. Então a gente está numa posição difícil. Então, eu vou começar na madeira, porque se vocês olharem aqui, e tudo no ateliê foi feito pelo papai, aqui no ateliê também, madeira também era, ele não era diferente dos outros designers brasileiros. Madeira também era a paixão do papai. Ele adorava madeira, fez muita coisa de madeira para ele e deixou de herança para a gente madeira, aliás. Mas ele tinha uma experiência com fibra de vidro por causa dos carros e dos barcos que ele já tinha fabricado, e ele tinha aversão à cópia. Então ele quis fazer, ele foi deliberadamente procurar uma outra matéria-prima para não ter o risco de fazer nenhuma cópia. Então ele ficou com a matéria-prima que ele conhecia, que era a fibra de vidro. O couro veio da necessidade do estofamento, existia couro no estofamento dos carros que ele desenhou e fabricou também, então eram matérias-primas que faziam parte já do mundo dele. Sim, aí tem algumas coisas que são interessantes, algumas coisas que eu descobri só agora, muito recentemente, vindo assim, trabalhar aqui de novo. O redondo é um pouco porque é uma forma que a fibra de vidro permite fazer. A madeira não permite fazer essas formas tão arredondadas quanto a fibra de vidro. Meu pai era ele era um artesão, ele metia a mão na massa e ele criava coisas novas, ele experimentava. Ele sentava aqui, dava 2 rabiscos e descia lá para baixo para ver como é que a peça acontecia mesmo, né? Era lá embaixo que ela se criava, era em 3D que ele montava ela. E essas formas redondas, que eram muito generosas, porque meu pai era uma pessoa grande, era uma pessoa que ocupava espaço, então são peças redondas que ocupam espaço. A terceira característica é que a maioria delas gira, pelo menos todas essas que ficaram caracterizadas como peças de Ricardo Fasanello, elas giram, porque o papai era um grande conversador e ele gostava de tomar conta da sala quando ele conversava. E uma outra característica que me foi levantada por uma antropóloga até, ela me disse, é incrível porque as poltronas do teu pai não têm braço. Historicamente, cadeiras e poltronas têm braço de apoio, né? O papai resolveu o apoio, quer dizer, são poltronas extremamente confortáveis, onde você pode ficar muito tempo, né? Mas sem braço de apoio. E braço tem uma relação com hierarquia. Tronos têm braços poderosos. Cadeira de boy não tem braço. Banquinho é o mais baixo da escala. Então é uma coisa muito democrática também, muito livre, democrática. Não tem braço, não tem hierarquia, mas mesmo assim ele resolveu o apoio. Tanto essa quanto a esfera, quanto a gaivota. A gaivota resolve isso brilhantemente. Isso
interessante. Então, é um desejo meu e dos filhos, porque todo mundo é meio criativo na história. Tem fotógrafo, tem designer, tem contador de história, tem que trabalha com cinema. É um desejo nosso continuar isso, mas, bom, nenhum de nós veio designer. A gente agora está contando com a próxima geração, tem alguns na próxima geração. Mas haveria outras maneiras. Eu venho brincando um pouquinho com as matérias-primas. Então eu venho fazendo algumas brincadeiras, algumas ousadias com cor, que é assim, é até onde eu posso mexer no design do meu pai, né? Que é um design fechado, é autoral, que não... Então, essa daqui, por exemplo, é uma poltroninha feita com areia da praia. É a areia da praia que dá o tom dela. E assim por diante eu vou lançar agora pequenas coleções, cápsulas de cores, porque papai trabalhava muito a fibra colorida e aí num certo momento a companhia que vendia o pigmento saiu do Brasil e a gente ficou limitado ao preto, tartaruga, né? Agora eu tô querendo voltar com cores. A gente falou sobre azul, eu tô louca para fazer um azul lindo de fibra, ou cores, né? Um amarelão, ovo. Então, é até aí que eu posso ir. Não pode... E aí, eventualmente, sim, a gente tem muita vontade, eu tenho muita vontade de criar o Laboratório Fasanella, porque a gente tem uma peculiaridade, a gente tem chão de fábrica, que a maioria dos designers não tem. A gente tem alguns, como o Fernando, com as peças dele mesmo e do Sérgio Rodrigues. A gente tem o Zanininho, que tem o ateliê dele, mas para aí, né? Não tem, são poucos os designers que têm o seu ateliê para trabalhar. Então, uma das vontades que a gente tinha era montar o Laboratório Fasanella, no qual a gente trabalharia com jovens designers de faculdades, estando na faculdade, saindo da faculdade, para usufruir do conhecimento de chão de fábrica que a gente tem aqui. O papai dizia que havia uma relação a qual ele não conseguia escapar. O design permite uma forma e a forma demanda uma matéria-prima específica. E ele trabalhava dentro dessa limitação. Mas tudo no ateliê é feito aqui. É tudo feito in-house, todas as peças são fabricadas à mão. Nós temos um número pequeno de artesãos e que fazem com uma linha de produção muito específica. Começa aqui e acaba aqui. São todos muito importantes, são os elos de uma corrente, né, que não pode ser quebrada. Então são realmente artesãos que têm um valor muito importante.